o preço da vida. Por que sem derramamento de sangue não há remissão? Quantas vezes você já leu, ouviu ou até repetiu esse versículo? Mas será que você percebeu o alto valor desta palavra? Hoje o Conexão Ore traz até você uma reflexão profunda, um despertamento para a sua alma. Por isso peço que você compartilhe muito esse vídeo. Esse não é um vídeo qualquer. É o Deus incitando a cada um de seus filhos e filhas para acordar da sonolência espiritual. Estamos em guerra contra o inimigo. Lutemos essa batalha, não seja omisso. Batalhe com o Senhor. A salvação está perto de muitos, mas poucos a reconhecem. No coração da teologia cristã, em seu âmago mais profundo, e para muitos mais controverso, reside uma verdade inegociável e solene. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Longe de ser um mero resquício de um ritualismo antigo e superado, esta afirmação é a chave e desvenda o mistério da justiça divina, a gravidade do pecado e a profundidade incomensurável do amor de Deus. Ignorá-la é construir uma fé sem alicerce, um cristianismo sem cruz. E por fim, uma esperança sem segurança. Para compreender a necessidade do sangue, precisamos primeiramente compreender a natureza do juiz, o Deus das Escrituras. Não é uma divindade caprichosa, que exige sofrimento por mero prazer, ou um ser indiferente, que pode simplesmente ignorar o mal. Ele é o Santo, o Criador, cujo caráter é a própria essência da justiça. E a justiça, em sua forma mais pura, exige que a conta do pecado seja paga. O apóstolo Paulo, ecoando a lei e os profetas, sintetiza essa verdade com uma clareza implacável. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O pecado não é uma simples falha moral, um deslize, que pode ser corrigido com um pedido de desculpa superficial. É uma rebelião cósmica contra o Criador, uma dívida infinita, contraída com a santidade divina. A consequência natural, o salário merecido, é a separação definitiva da fonte da vida, a morte física e, mais terrivelmente, a morte espiritual e eterna. A justiça de Deus não pode simplesmente relevar o pecado, pois isso a tornaria conivente com o mal. Se Deus declarasse justo o pecador, sem que a justiça fosse satisfeita, ele deixaria de ser justo. É aqui que o símbolo do sangue entra como a única resposta que honra tanto a gravidade do pecado quanto a integridade do juiz. O sangue é vida. A razão pela qual o sangue é o elemento central da expiação não é arbitrária. Deus mesmo estabeleceu o significado. Porque a vida da carne está no sangue. Levítico 17, 11. O sangue não é apenas um fluido biológico, ele é o símbolo divinamente instituído da própria vida. Portanto, derramar sangue não é meramente causar uma lesão, é, no sentido teológico, extrair a vida de um ser. Assim, a lei mosaica deixava claro, a remissão, o perdão, não poderia ser obtida através de esforços humanos, lágrimas de arrependimento ou ofertas de bens materiais. O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento era um tutorial gráfico e contínuo sobre uma verdade fundamental. A vida culpada do pecador só poderia ser poupada se a vida inocente de um substituto fosse oferecida em seu lugar. Quando o pecador impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro, estava, em um ato de fé, transferindo simbolicamente sua culpa para a vítima inocente. O sangue derramado e aspergido sobre o altar era a evidência visível de que uma vida havia sido dada para cobrir a dívida de outra. A vida do animal era aceita por Deus por ora como um tipo, uma sombra, um lugar de encontro entre a justiça exigente e a misericórdia concedida. Apesar de instituídos por Deus, os sacrifícios de cordeiros, bodes e novilhos eram inerentemente limitados. O próprio autor de Hebreus argumenta com maestria sobre essa insuficiência. É impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Hebreus 10, 4. E por que eram insuficientes? Primeiro, eram apenas sombras, apontavam para uma realidade futura,
mas não eram a realidade em si. Eram como um cheque que promete um valor, mas não são o dinheiro em espécie. Eram externos, não transformavam o coração do pecador. Apenas lidavam com a culpa cerimonial e legal, exigindo repetição contínua. Eram de valor limitado à vida de um animal, sendo de ordem inferior à vida humana. Não tinha valor infinito para pagar a dívida infinita do pecado contra um Deus infinito. Eram, nas palavras de um teólogo, um lembrete anual de pecados e não uma remoção definitiva. A repetição diária e anual dos sacrifícios era, na verdade, um testemunho constante de sua própria falha. Se tivessem realmente purificado os adoradores, estes não teriam mais consciência de pecado e os sacrifícios teriam cessado, mas não cessaram. A humanidade aguardava em um silêncio que durou séculos, por algo ou alguém maior. Perceba aí o valor e o poder do sangue de Cristo. Esse é o único sacrifício que satisfaz. É nesse cenário de dívida impagável e sacrifícios ineficazes que a declaração de Hebreus 9:22 encontra seu cumprimento e seu ápice na obra de Jesus Cristo. Se sem derramamento de sangue não há remissão, então a vinda de Cristo foi a provisão divina para o único sangue capaz de garantir a remissão eterna. A diferença entre o sangue de Cristo e o dos animais é abissal e qualitativa, de valor infinito. Diferente do sangue de animais, o sangue de Cristo não era apenas vida humana, era a vida do próprio Deus encarnado. Seu sangue tinha, portanto, um valor infinito, suficiente para pagar a dívida não de um pecador, mas de todo o mundo. 1 João 2:2. De inocência perfeita, porque os animais do sistema levítico eram fisicamente sem mácula, mas Cristo foi sem pecado. Hebreus 4:15. Ele era a única vida humana verdadeiramente inocente, digna de se oferecer como substituto perfeito pelos culpados. Pedro nos lembra: não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro 1:18-19. De poder eterno. Enquanto o sangue de animais entrava em um santuário feito por mãos humanas, Cristo, por seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9:12. A eficácia de seu sacrifício não era temporal ou cerimonial, mas eterna. Ele não cobriu os pecados temporariamente. Ele os removeu e apurou a consciência dos adoradores. Que a verdade do suficiente e precioso sangue de Cristo seja uma âncora constante para sua alma. Compartilhe essa mensagem de fé e amor. Dê o like e faça sua inscrição. Deixe um comentário. Jesus tem olhos sobre toda a terra. Continuaremos no próximo vídeo.